Olá, agora vamos falar de três forças importantíssimas. Duas delas, com certeza, as pessoas estão muito familiarizadas, né? A força de atrito, a força normal, estão familiarizados, mas vamos perceber que não é tão fácil entender as forças normais, por exemplo, né? Então, vamos falar dessas três forças, né? Usualmente, nós nos referimos a essas forças como sendo forças de contato. Olha só, os ímãs aí atraem objetos e esses objetos estão em contato com os ímãs. É isso mesmo. As forças de atrito surgem quando nós tentamos deslizar uma superfície sobre a outra, e as superfícies estão em contato, né? De forma que essas três forças, a rigor, então, são forças de contato, né? Agora, contato, sim, quando a gente chuta uma bola, o nosso pé fica em contato com a bola, em contato. O que significa o seguinte: chegamos a uma distância tão pequena, é nesse sentido de contato. Na verdade, os átomos do pé nunca penetram na bola, né? A gente vai explicar o porquê disso, né? Mas, de qualquer maneira, é apenas uma questão de proximidade. Os átomos estão tão próximos, os átomos do pé e os átomos da bola estão tão próximos que daí resulta forças. É isso mesmo. Forças de contato. Mas o contato não é perfeito. O átomo do pé, ou os átomos dos pés, nunca penetram na bola. E a bola, analogamente, nunca penetra onde está o pé, porque essa é uma conclusão à qual a gente chega ao analisar as forças interatômicas e intermoleculares. Muito bem, é isso mesmo. Para a gente entender estas forças, a gente tem que recorrer às forças entre átomos e moléculas, porque contato é isso, é quando eu aproximo muito, muito mesmo, os átomos de um objeto dos átomos de um outro objeto, ou das moléculas de um objeto e do outro. Então, eu vou falar em átomos e moléculas como indistintos, porque, na realidade, o que importa aqui é um conjunto de características que são comuns, né? As forças intermoleculares e interatômicas têm praticamente essa característica que eu vou exibir agora, né? Muito bem. Que característica ou que características são essas, né? Eu tenho esse gráfico aqui à esquerda. O que a gente aprende, olhando para essa região aqui cor-de-rosa, né? O que a gente percebe é que quando os átomos se aproximam muito, distâncias pequenas, porque aqui eu tenho um gráfico da força contra a distância entre eles. Aqui está a distância entre eles, né? De forma que é um gráfico da força versus a distância entre os átomos. Ora, se os átomos se aproximarem muito, olha só o que acontece. Átomos e moléculas se repelem. Se repelem. Então, quando o nosso pé chega muito perto da bola, os átomos se repelem. Podem ver que você aciona a bola por conta disso. Você aciona a bola por conta disso. Os átomos se repelem e a bola sai disparada. É isso. Então, eu tenho aqui, né, quando as distâncias são muito curtas, os átomos e as moléculas se repelem. Quando as distâncias são pequenas, essa região azul, especialmente essa região azul, né, abaixo desse ponto A,
que é o ponto no qual eu tenho o equilíbrio das forças, a força naquele ponto é rigorosamente igual a zero. É um ponto de equilíbrio, uma distância de equilíbrio entre átomos e moléculas, né? Aí, veja só, existe a atração entre as moléculas, né? A força passa a ter uma natureza atrativa. Tenha isso sempre em mente, para a gente poder explicar as forças, né? Ora, temos aqui, então, estou abordando, né, esse fato. Por que átomos e moléculas se repelem? Isso não é fácil, não. Isso não é fácil, não. Por quê? Por quê? Ora, isso aqui tem a ver com um atributo do elétron. De novo, né? Veja só como é relevante o spin do elétron. Não é somente por conta da tabela periódica, não. É por conta do princípio da exclusão de Pauli. Digamos que eu queira aproximar, né, um átomo do outro átomo, de tal maneira que os conjuntos de elétrons, estejam ocupando os mesmos níveis. Isso é impossível. E qual é a reação dos átomos? É se repelirem. E muito. A força de repulsão é uma coisa impressionante, né? É relativamente fortíssima as forças de repulsão, em função da distância, é claro, em função da distância. De forma que o princípio da exclusão de Pauli é que faz com que haja a repulsão entre átomos e moléculas, né? Ora, o spin, de novo, o spin faz com que o elétron se comporte como um pequeno ímã, né? De forma que essa força de repulsão tem a ver com o spin. E é curioso, né, que essas forças são responsáveis pela impenetrabilidade da matéria, o que eu acho realmente muito bom. Minha mão não consegue penetrar nessa mesa de forma alguma, por mais força que eu faça, né? A impenetrabilidade da matéria, ela resulta desse atributo, que é o atributo spin, né? Agora, a outra coisa é por que elas se atraem? Isso é mais fácil. Isso aqui é muito fácil de entender, né? Ou seja, nessa região em azul, átomos e moléculas se atraem. Por quê? Mas espera aí, como é que eles podem se atrair se eles não têm carga elétrica? É verdade. Eu estou falando de átomos neutros, né? Moléculas neutras. Então, a carga dos átomos e moléculas que se atraem são neutros. Mas por que se atraem? Bom, aqui nós estamos falando de uma situação curiosa. Quando nós aproximamos átomos e moléculas, eles adquirem um momento de dipolo. Pode ser ou induzido, ou porque eles têm um momento de dipolo permanente. Eu não vou fazer a distinção entre os dois casos. O fato é o seguinte: se o centro de cargas positivas estiver ligeiramente deslocado do centro de cargas negativas, nós temos aqui um dipolo elétrico. Veja que aqui, né, nós temos um outro dipolo elétrico. Então, nós estamos falando, na realidade, né, de forças entre dipolos. A carga do átomo e da molécula, ela é nula, mas o afastamento dos núcleos, o centro de carga positiva, por exemplo, e a nuvem também se desloca ligeiramente, gerando um momento de dipolo. E agora temos, sim. Quando temos dois dipolos elétricos, eles se atraem, nesse caso, tá certo? Com essa orientação aí, né? O fato é que existem forças elétricas entre momentos de dipolo elétrico. E é por essa razão, portanto, que eles se atraem. Olha só, a repulsão por conta do spin e a atração por conta do outro atributo,
carga elétrica, que é um atributo fundamental. Muito bem, então vamos falar aqui da força normal. A força normal, como é conhecida, em primeiro lugar, por que ela é normal? Porque ela é perpendicular às superfícies que se tocam. Esse é o primeiro ingrediente, né? Mas lembre-se que é resultado das forças intermoleculares. Aqui eu comprimo essa mesa e eu estou experimentando a ação da força normal, que é a força exercida pela mesa sobre mim. Eu exerço uma força também de mesmo modo ou direção, mas sentido contrário, sobre a mesa. O fato é que a força normal é sempre normal, perpendicular, né, à superfície. E é um tipo de força também um pouco preguiçosa, porque ela só surge quando ela é provocada. Exatamente. Só quando tento aproximar os átomos da minha mão com os átomos da mesa, ou das moléculas da mesa, né? E ela vai até o ponto, apenas até o ponto de atingir uma situação de equilíbrio, ou seja, de anular essa força que eu aplico, né? Essa força que eu aplico, que pode ser muitas vezes a força a peso. É uma força preguiçosa, né? É só mediante solicitação, senão ela não existe. Ela não está aqui aplicada sobre nada, né? A mesa não exerce força, exerce se eu comprimi-la. Aí ela vai reagir com a força normal. Normal, a mesa, perpendicular à superfície plana da mesa aqui. Muito bem. Então, vejam, um corpo repousa sobre uma mesa. A mesa exerce essa força normal. Os átomos, né, da mesa repelem os átomos do livro. E normal, perpendicular à mesa, né? É claro que, se a gente pensasse na mesa, o livro também exerceria uma força normal sobre a mesa, mas a gente não estamos levando em conta a mesa aqui, né? É claro que tem também a força-peso. Veja que, em geral, a força normal é igual a menos a força-peso, ou seja, a soma das duas é igual a zero. É aquilo que eu disse, a força normal é uma força um pouco preguiçosa, né? Mas ela vai até onde houver necessidade, tem essa característica, né? Então, ela é tão forte quanto a força que está sendo exercida sobre a mesa. Muito bem. Atrito, a força de atrito, uma força muito importante, porque ela está presente no cotidiano. Nós já estudamos o atrito seco, aquele que é associado à resistência ao movimento tangencial das superfícies sólidas. Quando a gente desloca uma superfície sobre a outra, um carrinho que está sendo empurrado, não é? O fato é que nós estudamos só esse tipo de atrito, conhecido como atrito seco, não é? E aí nós temos, não é, uma forma muito simples de perceber algumas características da força de atrito. A primeira delas é o seguinte: é mais fácil empurrar essa caixa, né, sem a madeira do que com a madeira. Claro, isso faz parte da experiência do cotidiano, né? A caixa mais leve é mais fácil. A gente vai entender isso agora. Por quê, né? A lei que a gente faz uso dela, de Coulomb, explica isso. Essa força de atrito, ela é resultado da atração entre átomos e moléculas. Quando eu deslizo um objeto sobre outro, vejam aqui em destaque, os átomos estão muito próximos. E se eu tentar puxar alguma coisa, os átomos da outra superfície vão atrair os átomos da superfície que está sendo deslocada. Por quê? Porque eu tenho uma força de atração entre os átomos. É importante entender a origem da força de atrito, né? E é claro que quanto mais contato eu tiver com a superfície, mais átomos eu vou ter em contato. É por isso que a gente usa
pneus carecas na Fórmula 1. Né? A gente procura aumentar ao máximo o contato entre os átomos para que mais átomos estejam em contato e, portanto, para que a força de atrito seja maior. Né? Agora, direção e sentido da força de atrito. Daqui a pouco nós vamos falar do módulo. A força de atrito ela sempre se opõe ao movimento. Se o objeto estivesse movimentando para a direita, sob a ação de uma força, de acordo com essa ilustração, a força de atrito está para cá, sempre tangente à superfície e sempre contrária ao movimento. Se o movimento for para cá, a força de atrito está para lá. Se o movimento está para lá, a força de atrito está para cá, de acordo com essa ilustração aqui. Né? Então, nós devemos levar sempre em conta a força de atrito, várias forças e a força de atrito. Agora tem uma coisa sobre a força de atrito que nós queremos chamar a atenção. A força de atrito, ela tem duas características. A primeira delas é que é uma força preguiçosa. Ela só surge se for provocada. Ou seja, se eu tentar separar os átomos das duas superfícies, né, em primeiro lugar. Mas não é como a força normal, que não tem limite a força normal. A força de atrito tem. Ela vai até um certo valor e depois se mantém constante. E aí não muda mais. Né? Então temos esse gráfico aqui interessante. Veja, a força de atrito, né, ela cresce linearmente com a força F que está sendo aplicada ao corpo. Você lembra daquela figura ali atrás? Né? Da figura aqui atrás? A força F, né? Essa força que é aplicada sobre o corpo. Ela é sempre igual. Então, ela procura agir de tal maneira apenas não produzir o movimento, não gerar o movimento mediante uma força aplicada. Mas ela vai até um certo valor máximo. E esse valor máximo ele é igual a um coeficiente de atrito estático, μe vezes n. Mas, quando ela está em movimento, esse coeficiente μ, que é o coeficiente de atrito, né, também conhecido de dinâmico, de cinemático, é μ vezes n. N é a força normal, isto, porque quanto maior for a força normal, é por isso que é mais difícil empurrar aquela caixa contendo madeira do que quando a caixa está livre. Porque quando a caixa está livre, a normal é igual ao peso da caixa, sempre. Mas quando a caixa está cheia de lenha, o peso da caixa mais o peso da lenha. Consequentemente, a força de atrito é maior. E esse é o comportamento, né, da força de atrito. Depois, isso até a iminência de deslizamento, ela vai com esse valor. Depois ela decresce ligeiramente. A gente, em geral, não faz uso muito de coeficientes de atrito. Coeficiente de atrito é alguma coisa que não se calcula, é muito difícil de calcular, por isso que eu digo que a gente não entende bem a força de atrito. Né? Mas a gente obtém experimentalmente o coeficiente de atrito. Né? Aqui tem uma tabelinha de materiais, né, que estão em contato, o alumínio com alumínio, o coeficiente de atrito estático é 1, o cinético já é próximo de 1,4, então tem aqui uma tabela. Tente consultar uma tabela. O coeficiente de atrito, em vários problemas de física, é um dado do problema. Né? É isso que é preciso sempre levar em conta. Ele pode ser medido. Quando eu tenho aqui um plano inclinado e um corpo sobre o plano inclinado, eu posso determinar o coeficiente de atrito entre esse corpo que está sobre ele e essa superfície do plano inclinado, no caso, uma madeira. Né? Como eu faço? Na iminência de deslocamento do corpo que está em cima desse plano inclinado, esse ângulo é o ângulo θ. Então, medindo o ângulo θ, estamos chamando ele de θ0, na iminência do deslocamento, então o coeficiente de atrito, de acordo com essas expressões aqui, é igual a tangente de θ0. Mas essa é uma força extremamente importante e a gente tem sempre que levar em conta nos problemas de mecânica. Né? Essas são obrigatórias, né? A força-peso, né, normal, a força de atrito. Agora, existem também as forças elásticas. Aqui eu destaquei, próximo desse ponto de equilíbrio, você veja que o ponto de equilíbrio é o ponto no qual a força é igual a zero, que se encontra a uma distância A, de acordo com esse gráfico aqui. Próximo do ponto de equilíbrio, olha só, a força ela se comporta linearmente com uma distância, linearmente.
né? Isso lembra o caso de uma mola de constante elástica K, né? Então, veja, quando eu deformar essa mola, quer seja comprimindo a mola ou esticando a mola, ela vai sofrer uma elongação, que é a distância até a origem, e nós vamos denominar de x a coordenada desse ponto. Então, vamos ter isso em mente e, no entanto, eu quero sempre lembrar que esse comportamento elástico é um comportamento elástico dos materiais. Não é só a mola, não. Esse comportamento elástico de átomos e moléculas, quando a gente desloca átomos e moléculas a partir da posição de equilíbrio, mas deslocamentos pequenos, porque só para deslocamentos pequenos vale aquela aproximação linear, né? Então, para pequenos deslocamentos a partir da posição de equilíbrio, um átomo ou uma molécula vai experimentar uma força do tipo elástica. Se eu tenho um material constituído por átomos e moléculas, é claro que esse mesmo tipo de comportamento vai se refletir no comportamento do material. Ou seja, qual é o comportamento da força quando eu comprimo, quando eu estico esse material, né? O fato é que, em função da elongação, o comportamento da força aplicada é um comportamento linear em relação à elongação. A elongação é a distância de onde está a partícula até o ponto de equilíbrio, né? Muito bem, então temos aqui um exemplo típico de comportamento elástico, né? Muito bem. O fato é que, no caso de uma mola, que vai ser o nosso protótipo, na verdade, de forças elásticas, né? O que acontece? Se nós chamarmos de x, né, a coordenada associada ao ponto, mas agora eu estou sempre levando em conta a origem como sendo o ponto no qual a mola está em equilíbrio, ou no qual, digamos, nós tínhamos o equilíbrio entre as forças exercidas por átomos e moléculas, né? De forma que aqui, no caso, é uma mola, né? E eu, então, coloco x como sendo igual ao comprimento da mola menos o comprimento da mola no ponto de equilíbrio, né? Então, esse valor de x tanto pode ser positivo quanto negativo, né? Muito bem. Ora, a força elástica ela é tal, por conta do comportamento elástico, força elástica é igual a menos K vezes x, né? K é uma constante, denominada constante elástica. Ela é característica do material, ela é característica da mola. F é igual a menos K vezes x. Essa é uma força conhecida como força elástica, que tem essa característica. De forma que, se x, por exemplo, for positivo, está aqui em vermelho, né? X positivo, essa força exercida pela mola, olha aqui, está dirigida, ou o sentido dela é no sentido do ponto de equilíbrio, apontando, então, para o ponto de equilíbrio. Se x for negativo, por outro lado, a força tem um sentido oposto, né? Portanto, essa é a expressão mais geral, né, para uma mola que é deslocada a partir da sua posição de equilíbrio, ou do comprimento natural da mola, né, nesse caso, né? Aqui eu tenho, então, a mola em duas posições distintas, né? Vejo que, quando ela está em x1, essa força está orientada para a posição de equilíbrio aqui. Quando está em x2, essa força é só a gente perceber, né? É bem intuitivo isso, da nossa experiência, que essa força está orientada em direção, de novo, ao ponto de equilíbrio. Portanto, aqui a força é negativa e aqui a força é positiva. Então, vamos assistir a este pequeno vídeo aqui.
No experimento a seguir, utilizaremos uma mola helicoidal feita de aço, para que a deformação seja do tipo elástico. Assim, quando cessada a força deformadora, a mola deve retornar ao seu tamanho original. Ao contrário do que aconteceria numa deformação do tipo plástico, na qual, mesmo que cessada a força, a mola não retornaria ao seu tamanho original. Iremos pendurar a mola num suporte e colocar um porta-massas na outra extremidade. Ao colocarmos uma massa, a mola irá esticar por causa da força-peso da massa. Colocando-se uma segunda massa igual à primeira, a mola irá se esticar 2 vezes mais. Essa é a chamada lei de Hooke, na qual a força deformadora é diretamente proporcional à deformação. Agora iremos pendurar uma segunda mola, diferente da primeira, e vamos colocar o mesmo peso sob ela. A segunda mola estica mais do que a primeira, pois há uma diferença na sua constante elástica. A segunda mola tem uma constante elástica menor e irá esticar mais, pois é feita com um fio de aço mais fino. Podemos também colocar as 2 molas com pesos para executar um movimento harmônico simples. Notamos que há uma diferença nas frequências de oscilação dos sistemas massa-mola quando há diferença nas constantes elásticas, que é uma propriedade da força elástica. E com isso, então, aprendemos sobre 3 forças importantíssimas na dinâmica: a força normal, a força de atrito e a força elástica. Forças que, por outro lado, podem ser entendidas a partir das forças intermoleculares.